Seja bem-vindo à nossa sala de oração. Eu sou o pastor Saulo Moscoso e você está aqui para ouvir uma palavra de Deus, e eu tenho que compartilhar com você aqui uma palavra que está em 2 Reis, no capítulo 6, uma palavra que nos fala a respeito da importância do ministério profético. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, fica comigo até o fim desse vídeo, já deixa aí seu like, já se inscreve aí no canal, para que você não perca nada do conteúdo que estamos trabalhando aqui com muita responsabilidade. Então, fica aí até o fim do vídeo. Eu gosto de destacar que nós, os cristãos, precisamos perceber não só o tempo e o contexto bíblico, mas o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isso é muito importante. É muito importante entender aonde a nossa vida está hoje no contexto do tempo bíblico. Olhe em volta e perceba as guerras, os embates que nós estamos vivendo, para que você busque na palavra qual é a arma ou quais são as armas espirituais, para que você possa fazer uso dessas armas e vencer todas as adversidades. As nossas armas, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. É importante ter isso na mente. E esse texto de 2 Reis capítulo 6, eu quero comentar e ler uma parte dele com você, porque precisamos ver e resgatar essas verdades em nossos corações, trazendo para o contexto dos dias de hoje. O reino de Israel estava em guerra com o rei da Síria. Então, o rei da Síria, ele estava vivendo um tempo de desconfiança do seu próprio conselho, do seu conselho de guerra, das pessoas que estavam ali aconselhando ele diante daquela batalha. Por quê? Todas as vezes que o rei da Síria programava um ataque ou tinha uma movimentação de guerra contra Israel, eles eram frustrados. Por quê? Porque Eliseu recebia revelação da parte de Deus e ele ia lá e informava ao rei de Israel. Então, o rei de Israel estava sempre pelo menos um passo na frente do rei da Síria. E todas as vezes que o reino da Síria vinha para atacar, Israel já estava com a defesa pronta, já tinha uma outra organização tática e o ataque da Síria nunca funcionava. Até que chegou o dia em que o rei da Síria reuniu o seu conselho e disse: olha, eu quero saber qual de vocês está me traindo. Porque tem um informante aqui entre nós, não é possível que tudo que a gente organiza aqui em segredo, em secreto, quando a gente vai executar contra Israel, ele já tomou uma atitude defensiva previamente. Não é possível. Então ele pergunta: qual de vocês está me traindo? Confesse. E aí um deles levantou a mão e disse: nenhum de nós está traindo o Senhor. O que acontece é que eles têm Eliseu, o profeta. E Eliseu sempre traz essa revelação para o rei dele e antecipa os nossos passos dessa forma. Por isso a gente não tem conseguido ter êxito em nossa movimentação de guerra. E aí acontece o seguinte, olha o verso 13, eu quero ler daqui para frente para você. Ordenou então o rei da Síria: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta Eliseu, respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Verso 17 relata o seguinte: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E aí, meus queridos, a sequência desse texto é que Eliseu pega esse exército que havia sido cegado pelo Senhor a pedido dele e leva para dentro da cidade de Samaria. E lá ele pede de novo a Deus: Deus, abre os olhos desses homens. E quando ele abriu os olhos, eles viram que estava dentro da cidade a qual eles estavam organizados para atacar e vencer por meio da batalha.
E diante daquilo o rei de Israel perguntou: e aí, Eliseu, o que a gente faz? Mata todo mundo? Ele disse: não, a gente não mata ninguém. A gente dá comida para eles, alimenta eles e deixa eles irem. E aí a sequência disso é que a Síria ficou muito tempo sem ter motivação para atacar Israel. Primeiro, por causa da revelação que colocava o exército de Israel à frente do povo da Síria, do ataque da Síria. E segundo, a atitude do rei de Israel ao capturar o inimigo. Ao invés de matar, como qualquer um fazia, ele teve uma ação estratégica. Ele fez ali um banquete, ele serviu bem aquele pessoal e disse para eles assim, ficou subentendido: eu podia matar vocês, mas em vez de matar vocês, eu vou dar um banquete para vocês. Então coma, e vai embora. Isso é uma atitude estratégica. A gente mostra que é uma atitude que fala contra a cegueira espiritual, contra aqueles que caminham debaixo do evangelho sem poder, sem ter a revelação daquilo que Deus está fazendo, porque a revelação do que Deus está fazendo nos atualiza, nos junta a palavra como fundamento, sempre trazendo a vida de Deus, o vivificar do Espírito de Deus. Então, ditas essas coisas, a minha palavra hoje é para que você entenda a necessidade do ministério profético. O serviço desses é muito importante. Nós precisamos desses sendo chamados de volta à sua posição diante da guerra que nós vivemos hoje como igreja. A igreja precisa de todos os ministérios funcionando. A Bíblia nos fala sobre o ministério, por exemplo, o ministério quíntuplo: profetas, pastores, missionários, apóstolos, enfim, é um ministério completo e que fortalece a igreja. A igreja precisa dessa ação em atividade. Para quê? Para que tudo possa ser feito de acordo com uma palavra descreve. Nós precisamos daqueles que vão a campo missionar, nós precisamos daquele que vão, como é que se pode dizer, discipular esses que foram missionados, né? E aí temos o pastor, os pastores, temos os apóstolos que indicam aonde as missões vão acontecer, tem uma visão expansiva, né, dessa realidade. Nós temos os mestres que vão ensinar ali ipsilíteres a palavra de Deus, que precisa estar viva no coração, e temos o profeta. Dentro desse ministério quíntuplo, nós temos os profetas. É necessário ter os profetas. Nós não podemos simplesmente não aceitar os encargos proféticos e fazer de conta que a gente não precisa disso. Isso é um erro. Então, hoje nós precisamos vencer aí as nossas debilidades, o nosso medo de avançar quanto igreja diante de todos os embates, de tudo que o nosso inimigo tem avançado contra a igreja, trazendo todo tipo de guerra ideológica, trazendo muitas falhas de caráter e dando grande ênfase a tudo isso e fazendo com que os crentes briguem uns com os outros, desacreditando dos ministérios, entendendo que nesse tempo não se precisa mais de profetas, não se precisa mais submeter-se a ninguém. Precisamos de humildade, precisamos de fé, precisamos estar equilibrados, amadurecidos, pregando a palavra sempre, tendo sempre como fundamento, é claro, a palavra, mas exercendo os ministérios. Eu repito, e um deles é o ministério profético, que precisa ser restabelecido na igreja. É inevitável, eu quero te falar, esse tempo Deus está chamando os profetas aos seus encargos. Deus está trazendo à tona aqueles que estão trabalhando em secreto há muito tempo. Pode prestar atenção, nós precisamos que isso aconteça, está acontecendo, para que a igreja encontre proteção e se livre da cegueira espiritual, porque a ausência dos profetas nos faz caminhar com metade da nossa visão. Entenda que nos ministérios cada um ocupa a sua função. Então os profetas são extremamente necessários para a nossa jornada cristã, são extremamente necessários para que a igreja caminhe de forma completa, segura, madura, tomando posse da palavra, tomando posse da unidade do corpo de Cristo e nos colocando diante desse entendimento claro, revelado daquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos viver só do entendimento do que Deus já fez, mas entender o que Deus fez e olhar para o que Deus está fazendo e o que Deus fará. E a respeito do que Deus fará, saiba, os profetas estão aí para nos trazer
essa informação poderosa. E todo aquele que se colocar diante do Pai com o coração limpo, buscando santidade, integridade, crescimento, conhecimento, maturidade, vai receber essa clareza a respeito daquilo que o Senhor está fazendo. Isso é muito importante. Eu gosto de falar isso sobre o contexto da oração. É nos mover em fé até um lugar de intimidade onde passamos a enxergar não apenas o que Ele já fez, mas o que Ele está fazendo hoje. Perceber o que Deus está fazendo hoje nos traz equilíbrio e nos leva para longe da cegueira espiritual. Então, essa é a palavra de Deus aqui da nossa sala de oração hoje para contribuir com o seu crescimento espiritual, com o seu avanço, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, já dá aí o seu like, já se inscreve e ativa as notificações para você ser sempre alertado quando a gente coloca aqui algum conteúdo para abençoar a sua vida. E não esqueça de comentar aí embaixo o que você achou, o que você concordou, o que é que você pensa a respeito desse assunto. É muito importante essa interação e a gente acaba crescendo em unidade. Amém? Shalom, Deus te abençoe. Quero a sua companhia, assim como no jardim. Se estás buscando Éden, ache-me, ache-me. Te amamos, Jesus.